Voltamos a apresentar Jornal Brasil Rural. 10 horas e 52 minutos no horário oficial de Brasília, e nós estamos de volta com o Jornal Brasil Rural desta terça-feira, dia da coluna Perspectiva Agro, apresentada pela jornalista Lilian Munhoz, que vai falar hoje sobre a arrancada econômica no primeiro trimestre de 2025, que foi alavancada pelo agro. Vamos acompanhar. No Jornal Brasil Rural, Perspectiva Agro. O agro de hoje com a perspectiva do amanhã. Com Lilian Munhoz. Olá, meus amigos, é um grande prazer estar aqui com vocês em mais uma semana para falar do nosso agronegócio. E olha, essa semana tivemos um início aí com boa notícia, né? A prévia do PIB indicou uma arrancada econômica no primeiro trimestre agora de 2025, impulsionada pelo agronegócio. A gente está vendo aí uma crise econômica no Brasil, né? Em vários sentidos, com a taxa de juros crescendo cada vez mais para conter a inflação. Então tá difícil para o agricultor também fechar as contas, com o custo de produção nas alturas, e ainda assim, com tudo isso, o setor agropecuário liderou o crescimento com a expectativa de safra recorde. Mas os especialistas alertam para a desaceleração nos próximos períodos. Então, o que aconteceu foi que a alta de 0,9% no IBC-BR, que é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, no mês de janeiro, divulgado nesta última segunda-feira, isso é considerado a prévia do PIB, reforça a expectativa de um desempenho robusto da economia no primeiro trimestre deste ano. Para a gente entender, no acumulado de 12 meses, o avanço é de 3,8%. E segundo projeções do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, a economia pode crescer 1,5% no período, e alguns outros analistas estimam aí um crescimento em torno de 1% no PIB brasileiro no primeiro trimestre. E o principal fator por trás desse resultado é o setor agropecuário, né? A gente sempre tem aí o setor agropecuário alavancando a economia do país, e isso poderia ter sido impulsionado, então, pela expectativa de uma safra recorde neste ano. Produtos como soja e milho apresentam ciclos de colheita concentrados nesse primeiro trimestre, e isso vai refletir positivamente no PIB, né? A colheita sendo muito avançada aí sempre em janeiro, fevereiro, e isso ajudando aí também, então, na agropecuária como um todo, e impactos positivos para o PIB. A gente veio de um quarto semestre ano passado muito ruim, e agora, como a gente já está em março, né, e nada aponta aí para uma mudança na expectativa de safra, isso deve então confirmar um crescimento forte da economia nesse primeiro trimestre, puxado pelo agro. Mas nos próximos trimestres a tendência é de resultados aí do PIB próximos de zero, né? Então a gente não deve ter aí tanto crescimento em relação ao agronegócio, porque não é nada tão positivo assim que a gente está vivenciando, né? O setor está sofrendo, o agronegócio tem um peso muito relevante, mas o impacto será maior agora nesse início de ano, porque no segundo semestre, segundo vários analistas, a economia deve perder fôlego. Vamos acompanhando e quais serão as medidas do governo federal. Lilian Munhoz, direto de São Paulo. Brasil, exemplo para o mundo em sustentabilidade. Jornal Brasil Rural.